Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gente Daqui. E o Gente Daqui que depois dessa breve pausa para todas as reformas que nós fizemos aqui no nosso estúdio, na nossa casa, estamos voltando com o Gente Daqui na sua 6ª temporada. E o nosso primeiro entrevistado deste retorno é ele, que é gestor comercial, pós-graduado em gestão de pessoas e hoje está como professor corporativo, prestando aqui a sua consultoria para Viacom Internet. O nosso convidado é ele, Thiago Mesquita. Thiago, bem-vindo ao Gente Daqui. Obrigado, boa tarde, Leise. Alô, Dona Maria! Hoje o recado vai ser para a senhora, hein? Presta atenção e fica aqui até o final que, ó, vai valer a pena. Que bom. Thiago, estamos então conhecendo São Luís Gonzaga. Sim, nossa cidade maravilhosa, extremamente receptiva. A primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, está sendo uma experiência incrível, gratificante, conhecer, estar um pouco mais próximo das pessoas, que é uma coisa que eu amo demais, e acima de tudo, nessa parceria incrível que está sendo com a Viacom, né? Tu trabalha nessa parte, então, de gestão de pessoas, tem toda essa questão da venda, né? São muitos anos já trabalhando com o Instácio, já faz mais de 20 anos que está nessa área comercial, mas hoje tu está atuando como professor corporativo. Fala para nós o que é exatamente um professor corporativo. Boa, Leise. Para Dona Maria, para o seu João que está do outro lado da tela, o que é um professor corporativo, né? Vamos sintetizar que seria o especialista em treinamento, o cara responsável por doutrinar, mas não só para ir lá e falar, tem que fazer isso. Não, porque isso a gente traz um pouco do braço da gestão comercial também, que é isso, que não é vai lá e faz, é vamos fazer junto. Então, um dos nossos principais trabalhos é identificar o problema, identificar se é que tem um problema, as oportunidades, estar junto com as pessoas, ouvir as pessoas, porque a questão do treinamento é muito mais a escutativa. É o que eu sempre digo para todos os meus alunos e toda a galera de loja, de verdade, é o prestar atenção no outro. E a partir do momento que tu presta atenção no outro, existe essa troca, existe essa conexão, e todo mundo ganha com isso. Na verdade, o Thiago vem para São Luís Gonzaga nessa parceria, né, com a Viacom, porque a Viacom está com um produto novo, que nós já conversamos aqui com as meninas, nós já fizemos essa divulgação, que é a linha móvel da Viacom, que é uma novidade que a Viacom lança para todos os seus clientes, para São Luís, para a região. E um dos grandes diferenciais da Viacom nesse quesito da linha móvel é o 5G, que são poucas as que realmente entregam esses 5G, né? Então, tu vens, a Viacom tem um chip, né? É o chip da Viacom aqui para nossa região, mas ela vem através da Unifique, que é onde tu presta essa consultoria, né, Thiago? Exatamente, Dona Maria. A gente tem todo esse compromisso e por isso que eu disse para a Leise, né? Nós fizemos esse casamento perfeito, escolhemos então a dedo mesmo a Viacom, porque não é qualquer empresa, é simplesmente a empresa referência aqui, até porque, imagina, são 31 anos de história da Viacom aqui em São Luís Gonzaga e toda a região, levando o que tem de melhor experiência em fibra. E nada melhor juntar todo esse know-how, toda essa expertise, né? Tudo esse conceito e agora trazer também esse casamento que é o chip. Então, justamente para a senhora, Dona Maria, que já tem a sua banda larga com a Viacom, olha só que fantástico. Agora a senhora vai ter a oportunidade de ter o chip da Viacom, mas não é qualquer chip. É esse que é o grande conceito, a grande pegada que até a Leise cita ali da questão do 5G. E aí que eu queria pegar e já aproveitar esse gancho e falar um pouquinho dessa questão do 5G. Para vocês terem uma ideia, eu não conhecia aqui a cidade, eu estou desde domingo, estou sendo muito bem tratado, sensacional aqui, maravilhosa a cidade, mas eu tenho aqui, estou desde domingo, e ontem, desde ontem na loja, e fiz alguns testes ali, né? Eu peguei um chip de uma operadora, que vocês conhecem muito bem, aqui na região. Peguei o chip dessa operadora de tecnologia 5G. E peguei também o nosso chip da Viacom de tecnologia 5G. Ambos os celulares, coloquei um do lado do outro, baixei o aplicativo, convido a todos a fazerem isso, que é um aplicativo gratuito, público, bem tranquilo, que é o Speed Test, Ookla. E aí, simplesmente, os dois celulares aqui na minha mão, apertei, iniciou. Resultado final, o dessa operadora, que é muito famosa aqui, muito famosa. O que acontece? Ela acusou 21 MB de download.
que é uma boa velocidade, considerando ali para redes sociais, para um videozinho, para alguma coisa que a senhora queira estar fazendo. Mas olha só, alô, dona Maria, alô, seu João, na Viacom foram 148 mega. A gente está dizendo 7 vezes mais entrega de qualidade. É sobre isso. Ah, mas é porque Deus quis assim, Thiago. Qual a explicação? Investimento. É sobre isso. O que a nossa proposta que a gente tem, por isso que a gente fez esse casamento com a Viacom, é para trazer o que tem de melhor, não só do Brasil. A tecnologia que vai ter nas nossas torres, aqui em parceria com a Viacom, a gente está trazendo o que tem de melhor do mundo. E já funciona. Porque daí a gente pega essa questão de tecnologia e já aproveita para falar, por exemplo, de abrangência. Porque não pega só, aqui no centro, em um bairro, em 2 bairros. Não, a questão da cobertura 5G, 5G puro e nativo, tem muita operadora por aí que é 3G e meio, que é 4G, que está engatinhando no 5G. O 5G puro e nativo transcende o centro, ou seja, pega toda a cidade, por exemplo, falando aqui exclusivamente de São Luís Gonzaga, ou seja, funciona, é de verdade, e mais do que isso, nosso compromisso aqui com o povo gaúcho, com a galera específica, a senhora aí, daqui de São Luís Gonzaga, é mostrar que o valor que a senhora hoje está pagando na sua operadora A, X, Y, Z, que com este valor, além de economizar, tu consegue fazer render com esse mesmo valor, ter muito mais benefício, ter muito mais ganho, ter muito mais giga, muito mais aporte ali de velocidade e desempenho pro que a senhora mais quer. Por exemplo, ver a sua receita de bolo, pro seu João, que daqui a pouco gosta do futebol, poder acompanhar algum canal ali, ou no YouTube, ou uma notícia, e não ter o problema de travar. Dentro dessa questão, a gente sempre coloca assim, né? Tu que é do cara das vendas, né? Da área das vendas. O porquê comprar. Nós temos essa questão sempre. Por que eu tenho que comprar algo? Eu tenho uma dor, né? Mas aí nós temos uma outra questão na venda, Thiago. O porquê trocar. E aí que a gente entra numa das coisas que a gente já tem falado. Aqui tu já falou vários benefícios, né? Mas antes no off nós estávamos conversando e tu me colocou um ótimo exemplo, uma analogia perfeita. Do porquê eu, que tenho lá minha conta, né, com uma outra operadora, chip, seja ela pré, pós, paga, plano, por que eu devo considerar trocar de plano? Para os planos da Viacom, fique bem claro, por favor, tá? Importante, importante. Boa, boa. Excelente pergunta, Laís. O porquê trocar, tá? Bom, eu quero falar para você, alô, dona Maria, alô, seu João, que tá do outro lado da telinha aí, que é cliente da Viacom, 31 anos aqui, com essa super empresa aqui da cidade, que foi o que eu tava falando com a Laís. Imagina você, tem gente que tem há 5 anos, tem gente que é cliente há 10 anos da Viacom, há 6 anos, há 10, sei lá, 20 anos. É uma empresa que já existe há 31. Imagina que em algum momento da sua vida você teve que se dar essa oportunidade. Você tinha uma outra, falando de banda larga, vamos falar um pouquinho de Viacom. Em algum momento da sua vida você teve que tomar a decisão e não é porque, puxa, mas eu já tinha ali, time que está ganhando não se mexe. Muito provavelmente porque você não estava satisfeito com o que você estava recebendo. E aí a Viacom, ela entra na sua vida e você dá essa oportunidade para mudar. E quando a gente pega esse gancho, Lazy, dona Maria, seu João que está do outro lado ali, eu costumo usar a analogia, vou pegar aqui, ó. Para quem fala para mim assim, não, mas eu já tenho o chip da XYZ, tá funcionando, para que eu vou trocar? Não faz sentido. Faz sentido sim. Quer saber por quê? Vou usar uma analogia para pensar. Bota a mão no teu bolso agora aí, seu João, a dona Maria, se tiver carro, e olha a chave do teu carro. Você vai pensar assim, pô, mas o que a chave do carro tem a ver com chip? Tudo. Olha só, presta atenção no que eu vou falar para você. Por quê? Essa chave, muito provavelmente, não é o seu primeiro carro. Muito provavelmente também não é nem o segundo, e que dirá o terceiro. Quando veja o teu quarto, quinto, que Deus te abençoe. E é sobre isso. E aí vem a grande questão. Tá, mas por que tu trocou de carro? É porque ele parou de funcionar? Não. Sabe por que você trocou de carro? Porque ele não te atendia mais no que tu precisava. Porque o ser humano tem uma coisa em comum. Além dos sonhos, dos objetivos de cada um. Nós queremos sempre o melhor possível. Sempre.
Sempre tu vai querer o melhor possível. Eu estou usando o exemplo da analogia do carro. Poderia ser de roupa, poderia ser de perfume, poderia ser de viagem. E aí vai. E cada um tem o seu desejo, o seu anseio e o que faz tu correr atrás todos os dias. Então, pegando esse gancho de que, pô, mas eu já tinha um carro bom, mas eu queria um carro melhor, um carro com mais conforto, um carro com, além de sensor, do sensor de estacionamento, além da câmera de ré, eu queria um carro com 2 telas. Pô, eu queria um carro que, alô, as meninas, né, que ia fazer uma baliza, tu fala pro carro, faz a baliza, tu solta a mão da direção, ele faz baliza, já existe isso, um carro com regulador de temperatura por banco, um carro estabilizador de ambiente. Se tu tá subindo ou descendo a serra, ele se auto-equilibra, ele identifica se tem um pneu furado ou se tem um pneu descalibrado. E já que tu busca esse melhor no carro, por que tu não vai buscar isso também no chip? Então é justamente sobre isso. Nós estamos aqui para fazer com que as pessoas explorem o melhor para elas. E nada melhor do que ter esse casamento com a Viacom. Porque a Viacom, todo mundo já conhece. Pô, uma empresa que é daqui. Não começou ontem, não. São 31 anos de história. Então, assim como eu costumo dizer para as pessoas, né? Penso, alô você do outro lado lá, que é cliente da Viacom, que um dia deu esse voto de confiança, peço para vocês encarecidamente que deem esse segundo voto de confiança, porque aqui é a melhor. E é a melhor para levar para vocês que merecem, claro, o melhor. E dentro também da questão de preços, né, Thiago? A gente sabe que os pacotes, desde ali, pelo menos para nós, a Viacom, ela tem muitas opções até dos próprios combos, né? De quem já tem a linha, de quem já usa a internet da Viacom, pode ter ali o seu chip com um valor mais especial ainda. E aí a gente entende um pouquinho, quando tu fala, né, de todos os benefícios, os reais benefícios e principalmente as entregas que são prometidas, de entender que muitas vezes pra gente que não presta muita atenção, por exemplo, para mim tendo um chip funcionando tá bom, dando para ligar a internet pegando tá bom, mas entender principalmente que quando tu fala que a entrega, a velocidade, muita gente paga algo, mas não está recebendo e não tem esse conhecimento. Por quê? Porque a gente tá aí em um produto, digamos que invisível, porque a internet nós não conseguimos palpar esse sinal, né? Esse sinal não é palpável à nossa mão ou visível aos nossos olhos. A gente vê lá quando realmente está ruim a internet, quando não está carregando um vídeo. E aí a gente começa, né? Baixa, volta, não carrega, volta. E hoje, num tempo totalmente imediatista, que para nós um vídeo rodar 3 segundos para começar a baixar dá uma ansiedade. Sim. É impressionante a gente pensar nisso, né? Nós da época que nem existia, hoje a gente clica e começa e não baixa, a gente já fica possesso. E entender que muitas das empresas que hoje estão no mercado, que fazem essa cobertura geral aqui da nossa região, elas têm toda essa propaganda, essa divulgação, elas vendem esses pacotes, elas entregam algo, mas elas não estão realmente entregando aquilo que elas estão vendendo. Isso é uma das coisas que tu também salientou, né, ali quando tu fala também do teste, que todo mundo pode fazer em casa, que se quiser fazer, pode baixar então um aplicativo. Como é que é mesmo, Thiago, o nome do aplicativo? Speed Test Ocla. Speed Test, aí do ladinho tem o espacinho tá escrito Ocla. O-K-K-L-A. Então, tu entender que essa questão de tu entender que o chip da Viacom, através da Unifique, ela tá ali para entregar realmente aquilo que o cliente compra, né? No momento que ele compra 5G, está sendo entregue um 5G. Essa cobertura, que hoje ainda é um pouquinho o mistério, porque todo mundo aqui para nossa região pega muito o interior. Claro. Né? Então todo mundo tem muito aquele receio, tá? Mas e se eu for para o interior, se eu for para o interior de São Luís, se eu for para o interior do Rolador, eu vou ter sinal? E aí que tem um pouquinho desse receio, né? O que tu pode nos falar sobre isso? A Leise está extremamente assertiva, né? Uau! Estamos aí para isso. Sensacional, alô, Dona Maria. Tô adorando. Extraordinária essa pergunta, porque tu sabe que foi uma das coisas que eu mais pautei ontem com as gurias, né? De mostrar, porque não adiantava o Thiago vir aqui e falar, ô, Dona Maria, não, a gente precisa mostrar, né? Por isso que uma das coisas que eu fiz foi pegar e fazer o teste de velocidade, porque eu sei o quão
maravilhosa é essa internet que tem nesse chip aí, na parceria com a Viacom. Só que, nessa questão de cobertura, o que acontece? Ontem eu já ensinei as gurias, já mostrei 2 sites que a gente tem, né? Um, que é o que a gente chama de Airbus Brasil. O que é Airbus? As torres. Vamos usar bem uma linguagem bem popular. As torres de celulares, né? Onde eu consigo mostrar com exatidão mesmo, Leise, Dona Maria, seu João, o posicionamento dessas torres. Espalhadas, e eu não estou falando só, você falou aí São Luís Gonzaga, Rolador, por exemplo, Santo Antônio das Missões. Não, estou falando Brasil. Consigo ver Brasil. Sim. Só que tem uma outra coisa também. Porque isso eu só vou ver o posicionamento dessa torre. Eu vou saber se essa torre é uma torre, por exemplo, 3G, uma torre 4G, uma torre 5G. Só que, tá, mas e aí, Thiago? Eu tô vendo a torre, eu quero ver o alcance de sinal. Aí é um outro link, que também as gurias já estão treinadas, já mostrei para elas em tempo real. A senhora vai colocar, a senhora não, né? A senhora vai dizer para as meninas da Viacom, aliás, ó, atendimento de excelência das meninas aqui. A senhora vai dizer o seu endereço, rua, nananã, vírgula, número, se tiver número, né? Enfim. E vai ter um apontamento de GPS que ele mostra em tempo real, a amplitude. E pegando esse gancho. Ah, a pessoa botou lá no interior de Rolador lá, mas ela sai, porque o chip foi feito para isso. Diferentemente de uma internet banda larga ou um telefone fixo que tu fica preso a cabos e fios, o celular não. Por isso que o projeto é mobilidade, né? Para que tu consiga estar passeando, tá saindo para estudar, enfim, tá se deslocando e pode ficar tranquila por causa que a nossa cobertura não se restringe apenas a São Luís Gonzaga e região. Não. A gente tem um compromisso e a cobertura ela é nacional. Então, se a pessoa quiser sair daqui para o Maranhão, já estou indo bem mais longe, ó. Se quiser ir lá para o Acre, se quiser ir para Manaus, se quiser ir para São Paulo, a gente tem torres de parceiros nossos. Não vai ser todas que vão ser 5G, mas vão ser torres, por exemplo, no Brasil inteiro 4G e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, muitas cidades 5G. Que daí eu já quero pegar até um gancho nessa questão de estrutura, já que a gente está falando de pegar, de compromisso. Nós firmamos um compromisso com a Anatel, que é um órgão regulador, né? É o regulador desse negócio aí, né? E nós vencemos o leilão da Móvel no 5G. O que significa isso, Thiago? A Dona Maria lá fazendo café, lá ajudando o seu João na casa. O que eu ganho com isso? Explico para a senhora, Dona Maria. A senhora vai ganhar em qualidade, a senhora vai ganhar em velocidade. Porque é o seguinte, o nosso estado amado do Rio Grande do Sul, não sei se você sabe, Leis, Dona Maria, mas eu tô aqui para falar para a senhora, com a senhora. São 497 municípios que a gente tem no nosso amado estado do Rio Grande do Sul, né? E desses 497 municípios, 427 tem até 30 mil habitantes. O que eu quero dizer com isso? Diferentemente das outras operadoras, que eu não vou citar lá, a X, a Y, a Z, que já estão há muito mais tempo no mercado, diferente delas, que no primeiro momento elas focaram principalmente nos grandes centros e depois foram indo para o interior, a gente está fazendo diferente. Nós estamos indo para o interior e depois atacando os grandes centros. Em resposta a isso, por isso volto a falar, dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 427 tem até 30 mil habitantes. E sabe qual que é o nosso compromisso? Que a gente firmou com a Anatel, que até o final de 2029, todos esses 427 municípios do Rio Grande do Sul vão ter 5G. Só que não vai parar por aí, porque nós ganhamos o leilão, não foi só do Rio Grande do Sul. Nós ganhamos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Daqui a pouco a Dona Maria, que é daqui, mas quer curtir umas férias, vai lá para as lindas praias de Santa Catarina, vai para a Serra de Santa Catarina. Pô, será que vai pegar? Vai. Primeiro, cobertura 4G no Brasil inteiro, Dona Maria. E o 5G, muito mais potência de velocidade. Por exemplo, Santa Catarina, rapidamente falando, Leis, mas só para trazer a informação completa, Santa Catarina são 295 municípios. Dos 295, 195 tem até 30 mil habitantes. Então é o meu compromisso. Eu sou obrigado a botar antena 5G lá. Ah, Thiago, mas a cidade tem 2 mil habitantes. Não interessa. É o compromisso firmado nosso com a Anatel. Paraná, que nós fechamos agora, final de janeiro, o Paraná são 366 municípios. Dos 366 municípios, 336 tem até 30 mil, ou seja, vão estar recebendo também até o final de 2029
as nossas antenas. E aí, para fechar essa parte de estrutura, de tecnologia, né? Quando nós começamos, antes da gente pegar e firmar o projeto com a Viacom, a nossa primeira cidade aqui no Rio Grande do Sul foi uma cidade chamada Taquari. Eu estou nesse projeto fazem aí, nós estamos em abril, né? Isso, estamos em abril, 1 ano e meio. Quando eu vim para esse projeto, nós tínhamos uma cidade. Era uma cidade com a torre 5G nossa própria, não é alugado de ninguém, nossa própria, com investimento próprio. Uma cidade no Rio Grande do Sul e 33 cidades em Santa Catarina. Dava, então, 34 cidades. 1 ano e meio depois, nós chegamos, eu estava vendo ontem, estava até mostrando para as meninas, aqui na loja, aqui na Viacom, chegamos a 178 cidades cobertas com 5G, porque cobertura a gente tem nacional, mas cobertas com 5G, com essa velocidade extraordinária que nem eu mostrei ontem na loja, comparando uma operadora super famosa aqui, que te entrega 20 mega de velocidade no celular, na rua, não estou dizendo tu usando o Wi-Fi da tua casa, não, com o seu pacote de dados versus 148 mega que eu fiz o teste de velocidade e mostrei para as gurias, ou seja, é investimento. E por quê? Porque a gente acredita que as pessoas só precisam de uma coisa, do melhor na vida delas. Realmente, são vários motivos, né, que nos levam a realmente considerar, né, principalmente aquele que já tem o pacote da Viacom, que já tem, é uma chance de você poder experimentar, né, tá aí na tua mão, pacotes super acessíveis, pacotes que cabem no teu bolso e que tem uma entrega melhor, muitas vezes, do que aquela operadora nacional. E um dos outros pontos que as gurias sempre colocam muito é o atendimento é no balcão. Então, tu vem ali, ó, gurias, alguma coisa não tá funcionando, tive um problema, quero botar um outro, comprei um plano maior e agora vai ficar só eu, quero pegar qualquer opção. Tá ali, é com as meninas, é no balcão, é fácil, é rápido, não são horas no telefone lá de pendurado, né, tentando resolver um problema, não. Aqui, primeiro, que não vai ter problema, e segundo, qualquer coisa, qualquer mudança de plano, é super fácil vocês poderem chegarem ali e conversar com as gurias e terem aquele atendimento que vocês já conhecem. Sem falar que a Viacom está em vários municípios aqui da região com a internet, então ela é super, super conhecida também, né, Thiago? Bom, nós vamos para o nosso primeiro bloco. Logo, logo a gente volta para nós continuarmos com o nosso Gente Daqui. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Cicobi. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. E nós precisamos agradecer aos nossos patrocinadores. Conosco, Viacom Internet, a internet que é daqui e agora também com chip móvel, a linha móvel da Viacom. Também conosco, Urban Concept Hair, para você ficar ainda mais linda. Cicobi, a sua cooperativa de crédito. Não é só sobre dinheiro, é ter com quem contar. Também conosco, Jaqueline Goldschmidt, Comunique, Clínica Fonoaudiológica. Está precisando de uma avaliação fonoaudiológica? Converse com a doutora Jaqueline e faça já o seu atendimento. Também conosco, Império Moda Feminina, sempre me vestindo para todos
os gentes daqui. Odonto Excelência, porque o seu sorriso vale mais. Estamparia Pampa, tudo que você precisa para sua empresa, você encontra na Estamparia Pampa. Musicar, a iniciação musical do seu filho. Story Papelaria, este mundo encantado da papelaria, do bazar e dos brinquedos. E LS Lingeries e Acessórios, onde o seu corpo e as suas medidas são o padrão. Voltamos então com o nosso gente daqui. Hoje o nosso convidado é o Thiago Mesquita, esse professor corporativo que está aqui junto com a Viacom, trazendo, né, todo o conhecimento, trazendo ainda mais esclarecimentos para a equipe Viacom poder atender melhor você com o novo produto que a Viacom trouxe para São Luís Gonzaga, que é o Chip, que é a linha móvel, lembra, né? Viacom, a linha móvel que fala a tua língua. Não adianta, é nossa, é de casa, é terrunha, é de São Luís Gonzaga, é missioneira, então todo mundo está em casa. Tiago, mas agora eu quero falar contigo, o que move o Tiago a sair de casa? O que move esse cara que a gente vê que é um apaixonado pela venda, né, a sair lá de Porto Alegre e fazer o estado, fora estado? Como é que é esta paixão pelo esse ramo da venda? Uau, que pergunta legal, hein? Nossa, essa foi boa demais. Como tem sido todas as outras perguntas, né, Leise? Eu, acima de tudo, uma das coisas que eu falo para todos os meus alunos, né, porque não é só treinar venda, né? A gente fala da vida, a gente fala de objetivo de vida. E eu sempre fui aquele cara entusiasmado. Eu sempre fui aquele menino entusiasmado e que sempre tive o sonho de ajudar as pessoas. Então, desde muito moleque, desde muito novo, quando eu comecei lá, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei como promotor, porque não pensa você que está aí, que eu já comecei como professor, viajando o Brasil inteiro, e dando aula, e palestra. Não. Em telecom eu comecei como promotor, lá no centro de Porto Alegre. Botava aquelas perucas de palhaço, ficava no centro, no calçadão, gritando, chip dá, chip dá. Um dia eu fui esses caras. A diferença é que eu sempre tive o sonho. Eu sempre pensei, cara, um dia eu quero ser a pessoa, quero ter essa honra de poder treinar pessoas, de poder levar esse encantamento, de poder levar essa vibe, de poder mostrar para as pessoas que tem muita gente que acha assim que às vezes o trabalho pode ser chato, que o trabalho é desgastante. E eu sempre vou na contramão e digo, se você encontrar aquilo que tu ame, vai ser diferente. Se tu conseguir encontrar, e isso eu aproveito para também dizer, Leise, e Dona Maria e seu João, que inclusive tem uma aula que eu falo sobre isso, que é sobre propósito, né? Porque tem muita gente que às vezes fica uma vida inteira buscando propósito. Não é uma coisa tão simples assim. O que você nasceu para fazer? O que te move ou fazer aquilo, enfim. E eu costumo dizer para todos os meus alunos, para todo mundo, porque existem várias formas de propósito. Tem gente que o propósito vai estar em trabalho social, em ajudar o próximo. Eu costumo dizer de uma forma muito simples, quando as pessoas me perguntam, Thiago, mas qual o propósito? Ou como é que eu sei o meu propósito? Como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que aquilo, sabe, me dá aquele... Eu costumo dizer assim, ó, que uma vez um aluno me perguntou, Thiago, e para o professor Thiago, o que é propósito? Essa foi uma das perguntas mais simples e impactantes. Eu lembro que eu estava de pé, eu fiquei na parede, eu fiz vou simbolizar aqui, né, coisa de leonino, tem que pegar e mostrar. Eu lembro que eu tirei meu óculos, falei, cara, eu gostei dessa pergunta, eu vou responder. Como é que eu fiz para essa pessoa? O que é propósito para o Thiago? E não é o Thiago professor, tá? É o Thiago aqui, filho da dona Marlene, filho do seu Hélio, porque atrás de um CNPJ tem um CPF, né? Tem a pessoa. Então eu falei, o que é propósito para mim? Eu peguei a minha mão, fechei, coloquei no meu coração, eu estava em pé numa parede, fiquei na parede, fechei os olhos e falei, já sei. Propósito para mim é aquilo que faz o teu coração ficar quentinho. Então é isso. Aquilo que faz o teu coração ficar quentinho. E aí, existem várias formas. Se você tem filhos, pode ser o seu filho. Se você ainda tem seus pais, graças a Deus eu tenho os meus pais, pode ser teus pais, pode ser teus irmãos, pode ser uma vida difícil que você teve e você quer uma vida diferente. E isso é o que te move. E digo mais, sabe aqueles dias mais difíceis, que às vezes as coisas parecem que não dão certo, seja na venda que tu precisa fechar uma venda, seja você na colheita, que às vezes lá tu plantou, puxa, deu uma expectativa, não choveu o suficiente, foi calor demais e tu perdeu. Para aqueles dias mais
tristes e desafiadores, é nessa hora. É nessa hora que você tem que ficar de pé, encostar na parede, botar a mão no coração e lembrar. Mas o que que deixa o meu coração quentinho? O porquê eu faço as coisas que eu faço. E eu, por exemplo, eu sou... Você está vendo aqui, né? Eu sou extremamente realizado. Eu costumo dizer que, para mim, é uma brincadeira remunerada. Não é um trabalho que eu faço. É uma brincadeira remunerada porque eu amo demais poder sair da minha cidade. Eu saí de casa domingo, deixei minha mãe lá. Eu moro próximo da minha mãe. Deixei minha mãe, são 6 horas de viagem. Estou aqui desde domingo. Volto quinta-feira. Domingo, viajo para outra região, outro estado, na verdade. Porque eu amo isso, eu amo estar próximo das pessoas. Eu amo mais do que ensinar, ouvir, aprender, trocar. E mais do que isso, Leis e Dona Maria e seu João que está do outro lado, é o que eu brinco, é o dar o meu hashtag choquezinho do bem, que é essa vibe positiva. Porque no final das contas, tudo um dia vai passar. E o que vai ficar é as coisas boas que a gente faz aqui. É sobre isso. Que lindo. Tiago, e o que significa? Que eu vi que tu falou que tu tem 2 sentidos para os V. O que é o V da vida e o V da venda? Onde é que esses dois aí, que eles acabam entrando num comum acordo? Fiquei curiosa. É porque tem muita gente que às vezes me liga ou pensa, Tiago, vamos desenvolver um treinamento avançado de venda, vamos pensar em alguma trilha, como que eu faço para explorar o máximo potencial do meu vendedor? Ou tem gestores que às vezes falam assim, Tiago, como é que eu faço para aumentar a produtividade? Pô, a produtividade do cara lá está em 3%, precisa falar com 100 pessoas para converter em 3. Como é que eu faço para dobrar? Ou para quem sabe de 3, subir para um 4, 5 de conversão? E aí eu trago os 2 vezes. Eu falo, primeiro de tudo, se a gente usar a analogia, né? O V de venda e o V da vida não é por acaso que ambos começam com V. Daqui a pouco as pessoas só não pararam para analisar isso. Mas é porque é para dizer que é uma coisa só. Assim como é uma coisa só, o Tiago que está aqui, corporativamente falando, e o Tiago que sai depois daqui. É o mesmo. Continua sendo o filho da Dona Marlene, o filho do seu Hélio, o irmão do Diego, o irmão do Luiz, que mora em Porto Alegre, que é apaixonado pelo que faz. Porque isso é a vida dele. Então é isso, é quando tu consegue juntar. E aí o resto é consequência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, depois de entender isso e amar o que faz, é verdadeiramente lazy. Isso é o que eu tenho falado para as gurias legal, vai ficar registrado aqui para a Dona Maria e o seu João ver. É de verdade prestar atenção no outro. É isso que difere. Nunca ficou tão evidenciado isso. Quem é que não gosta de ser bem atendido? Quem é que não gosta de um aperto de mão? Pô, de um sorriso, de chegar no ambiente e dizer, ô, Dona Maria, tudo bom, Dona Maria? Senta aqui, Dona Maria. Estou aqui para te atender. E aí isso me chama a atenção e faz com que eu fique mais apaixonado pelo que eu faço e também pela Viacom, porque como disse a Leis, a questão do atendimento personalizado é que um beijo para as gurias para ficar eternizado aqui, porque ali, Dona Maria, seu João, atendimento de primeira. Eu disse para elas, é o quinteto mágico, porque ali, ó, pode escolher. As 5 são perfeitas. Tem ali a Simone, a Ritiele, a Carla, a Fran e a Luana. Então pode escolher, porque são apaixonadas. Elas amam o que fazem. Elas conseguem mostrar para as pessoas que a venda, antes de tudo, tem a vida. Antes de tudo, eu preciso ouvir o outro. Prestar atenção no outro. Entender as dores, mas não é dores técnicas, não. Às vezes, a pessoa vai na loja, mas ela teve um dia ruim. Às vezes, pô, tá com um filho doente no hospital, e eu não sei. Às vezes ela tá passando por algum problema. E quantas vezes ao longo desses 20 anos eu ouvia isso, em todas as minhas viagens que eu já fiz pelo Brasil, de às vezes só pelo, e aí, Dona Maria, fala, seu João, só pelo bom dia, sabe, de apertar a mão, de abraçar as pessoas, e a pessoa olhar para mim e dizer, puxa, eu não tinha recebido isso aqui no dia ainda. Ou, como eu precisava disso. E é uma coisa que é de graça. Então, eu acredito e eu vivo e defendo essa tecla dos 2 Vs, porque é um só. Se tu focar na venda, quer dizer, se tu focar na vida, se tu focar acima de tudo em ser humano, a coisa vai acontecer. Por isso que eu sempre ando na contramão ali da questão de robô. Quando eu pergunto para todos os clientes, né? Todos os clientes e pessoas, você gosta de ser atendido por robô? Dificilmente. Porque o robô não tem esse tato. Ele é ágil, ele é rápido. Se tu for no menu, ele é muito mais rápido que um ser humano. Mas falta o tato de ser humano. Falta 2 coisas que eu acredito que são imprescindíveis, Leise,
Não só na venda, mas na vida. Primeiro, a conexão. A conexão. Eu preciso me conectar ao outro. Senão não tem, cara. Porque vender, trazendo isso pro gancho da venda, vender qualquer um vende. Até robô vende. Mas o robô não se conecta, não se preocupa, não ouve, não trata com carinho, como um indivíduo que merece ser tratado, aquela pessoa que tem a sua história, que está na minha frente. Esse é o primeiro passo que o robô não faz. O segundo passo que o robô não faz, e que é fundamental, pelo menos eu acredito que é fundamental, é a confiança. Porque quando tu te conecta a alguém, quando tu te entrega o que tu tem o melhor para entregar para o outro, tu gera esse sentimento de confiança. Aliás, a confiança que é um muro de vidro, né? Porque tu leva, às vezes, anos para fazer ela, mas que dependendo de uma escorregada, tu pode quebrar e não ser mais a mesma coisa. Então, por isso que eu uso essa analogia dos 2 Vs, porque para mim, basta tu ser quem tu é. Uhum. Eu não acredito que um excelente vendedor, uma pessoa que ama estar com pessoas, seja um ruim ser humano. O que eu acredito é que um excelente ser humano vai ser fácil ele ser um excelente vendedor. Porque ele só está continuando e cuidando de pessoas. É sobre isso. Que lindo. E para nós encerrarmos, Thiago, gostaria que tu deixasse para nós uma mensagem, algo que tu pensasse que tu leve para a vida, algo que tu tenha aí como um lema teu. O que tu deixaria para os nossos telespectadores do Gente Daqui, que acompanharam todo esse entusiasmo? Porque tu é um cara entusiasmado, né? A gente veio aqui e falou de todos os benefícios, né? Mas a gente vê, assim, um cara que realmente é apaixonado pelo que faz e que tem essa energia, assim, que contagia. Não tenho o que dizer, né? Não acredito que não tem ninguém que vá ficar depois um treinamento teu pensando em algo. Já sai em todo mundo correndo e fazendo todos os ensinamentos que tu passa. Um lema de vida, uma mensagem. O que tu poderia deixar para nós? Uau! Aproveito para agradecer, né? Agradecer a oportunidade, acho que, puxa, por poder estar aqui contigo, com a Dona Maria, com o seu João, o pessoal da técnica aqui também, sensacional. O lema que eu poderia dizer é, cara, desfruta. Desfruta, sabe assim, ó, é o que eu penso, assim, viva intensamente, sabe? Ame mais, cara, se dedica, procura fazer de verdade aquilo que o propósito te falou, ou seja, primeiro descubra o que quando tu botar a mão no coração, o que deixa ele quentinho? Descobrir, cara, só faz. Só dá o teu melhor. Porque a recompensa, ela pode não vir amanhã. Ela pode não vir o mês que vem. Eu, por exemplo, levou anos para mim virar professor. Anos. Eu comecei de baixo. Tive que, já peguei ônibus. Por 13 anos da minha vida, conto com orgulho. Já peguei 2, 3 ônibus lá em Porto Alegre, metrô, trabalhei com carteira assinada, até conseguir chegar ao status aonde eu queria chegar. Porque eu sempre tive o propósito, aquilo que me deixava o coração quentinho. E acima de tudo, então, desfruta cada momento, sabe? Desfruta cada momento, seja grato, cara, não esquece. Porque a mesma força que tu usa para reclamar, usa para agradecer. Agradece. Eu uso muito a analogia do alpinista. E aí eu gosto de usar sempre o monte mais desafiador que tem da face da Terra, que é o Everest, né? E a analogia eu e as minhas analogias, né? E a analogia do alpinista, ele diz que muito mais do que o chegar lá é a escalada. Porque para ti escalar o Everest não é assim, pega o avião, vai para lá e vão subir. Não, são anos de preparação fisiológica, psíquica, alimentar, tudo. Até que chega o bendito dia que tu leva lá dias, dependendo até semanas. Só que sabe o que é o mais incrível? Quando tu chega lá em cima, no topo, é tu olhar e dizer, pô, legal, a vista aqui é bacana. Bom, mas agora tu vai curtir, vai tirar umas fotos, fazer vídeo, agora só tem que descer. Então, mais do que o chegar, o lá, se existe o lá, seja grato, seja feliz. Honre seu pai, honre sua mãe, ame sua família, tenha seus objetivos, tenha suas metas, hein? É uma das coisas que eu mais cobro no bom sentido dos meus alunos. Tenha o seu objetivo de vida, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem aqueles objetivos, pode ser num papelzinho, pode ser na parede do seu quarto, mas tenha o algo que te faz ir além do coração quentinho. O que eu quero? Eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, quero uma vida melhor, quero um legado melhor para meus filhos. É isso. Seja grato, agradeça e viva o hoje intensamente, como se não houvesse o amanhã.
Tiago, muito obrigada. Obrigada por todos os teus ensinamentos, porque dentro dessa nossa conversa tu trouxe muitos insights. Te agradeço e ficamos aqui de portas abertas para a tua próxima vinda a São Luís Gonzaga, tu poder vir aqui, trazer um pouquinho mais, fazer essa conversa. E te desejamos, então, um ótimo retorno e que tu possa voltar logo para São Luís. Obrigada mesmo pela tua disponibilidade. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve conosco neste retorno do Gente Daqui. Como costumamos dizer, voltamos e voltaremos, porque terça-feira que vem tem mais Gente Daqui. Obrigada a você e até lá. Tchau, tchau.